invocando a proteção de Deus, em nome do povo guamarense, eu declaro aberta a presente sessão, verificando que os demais vereadores estão na dependência da casa e com a chegada do vereador Miranda Júnior a Veracruz, eu passo a palavra para o redator de ata, para ele a ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da sessão ordinária realizada em 10 de novembro de 2015. Aos 10 dias do mês de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brito, sem número, centro de Guamaré, Rio Grande do Norte, às 3 horas e 5 minutos. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Edson Siqueira, Damião Rodrigues, Eudes Miranda, presidente, Diva Araújo, Gustavo Henrique e Zé Negreiros. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamarense, declarou abertos os trabalhos. Verificando o número legal e o código dos vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o redator de atos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase de expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 3 de novembro do ano em curso. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou do seguinte: requerimentos, solicitação de declaração de utilidade pública, assentamento Santa Maria 3, representante Janete Ramos, colônia de pescadores, representante Raimundo Nunes, assentamento Santa Paz, representante Maria Zoeide, assentamento Lagoa de Baixo, representante Francisca Xavier, Associação de Pequenos Produtores Rurais, representante Ailton Pereira, assentamento Marizeiro, representante José Nazareno. Após a leitura do expediente, o presidente remeteu os requerimentos para as comissões. Não havendo vereadores inscritos para se pronunciar na tribuna, o presidente passou para a ordem do dia. Percebendo nada a tratar na ordem do dia, passou às comunicações parlamentares. Não havendo vereador que quisesse se pronunciar, o presidente agradeceu aos vereadores Edson Siqueira, Edinor de Albuquerque, Lisete Negreiros, pela presença na sexta-feira passada, onde houve a abertura da Câmara Cultural. Um evento de muita importância para todos nós aqui do Poder Legislativo. Continuou: acredito que os vereadores que não puderam participar tiveram seus motivos, mas quero deixar os vereadores que não puderam participar que foi muito importante esse evento para a nossa casa, que é a Casa do Povo, e pedir a colaboração e contar com os senhores e senhoras na próxima Câmara Cultural, que será dia 27, na sexta-feira, no distrito de Baixa do Meio, percorrendo o mesmo horário. Com a palavra, o vereador Gustavo disse o seguinte: queria me somar, antes de mais nada, ao pronunciamento de Vossa Excelência no que se refere à Câmara Cultural, que de fato não pude estar presente, mas parabenizo a Casa, através de Vossa Excelência, em sua totalidade, pelo início desse projeto, que se apresenta muito interessante. Acho que a convocação de Vossa Excelência aos demais membros da Casa para apoiarem isso é legítimo e necessário. Esse projeto aproxima, sem dúvida nenhuma, ainda mais a sociedade deste poder, que tem uma missão árdua e acaba envolvendo muita burocracia. E é essa uma forma, sem dúvida nenhuma, mais leve da gente ter um contato mais próximo com a sociedade. Em nome de Vossa Excelência, eu estendo os cumprimentos a todos que participaram para que o evento acontecesse. Queria também só dar o conhecimento a Vossa Excelência, já que os que estavam aqui mais cedo, nós tínhamos uma audiência pública marcada para hoje às 10 horas, em razão da terça-feira passada. Aliás, quinta, dia 5, não foi possível realizarmos, porque a informação que recebemos do Poder Executivo é que a pessoa indicada estava impossibilitada. Hoje nós não conseguimos realizar, porque mais uma vez essa pessoa não compareceu, e dessa vez não recebemos qualquer tipo de justificativa. Então queria dar só o conhecimento a Vossa Excelência, que nós convencionamos com as pessoas que vieram,
participar, e as comissões também, que esta audiência seria adiada para a segunda, dia 16, no anexo, em Pátio do Meio, às 18 horas. Então, para que o Senhor, afinal, os preparativos para este evento partem daqui, da Secretaria da Casa, e também para resguardar o Poder Legislativo acerca das diligências para realizar essa audiência pública, porque essa audiência pública irá embasar não apenas as comissões, mas todo esse poder a deliberarmos sobre esse importante projeto que tramita na Casa, que é o 034. Então, nós vamos oficiar a Procuradoria do município para que eles tenham esse prazo até segunda-feira para se organizarem. Afinal, compareceu sim um membro do Executivo, inclusive alguém com competência para discorrer sobre o assunto, que foi o secretário de Planejamento. Chegou inclusive a interagir conosco e declarou que desconhecia o projeto. Então restou prejudicado da mesma forma o evento. Não havendo mais vereadores que quisessem pronunciar, o presidente falou que ainda sobre a questão da Câmara Cultural, que é um evento, uma resolução criada por todos nós vereadores, foi muito importante, porque quem participou foram os filhos de Guamaré. Quem estava presente aqui na sexta viu algo muito importante de cultura, de música, de teatro. O sentimento justamente é esse: aproximar a sociedade do Poder Legislativo, aproximar as pessoas dos vereadores, para que a gente consiga interagir com a comunidade e que a comunidade se sinta à vontade em participar de algo que traz benefício para a sociedade. Foi um evento muito satisfatório para todos nós. O presidente continuou: eu deixo aqui os meus agradecimentos a toda a equipe que participou. Como o Gustavo bem colocou, é uma demanda, um certo trabalho que se tem que montar toda uma estrutura, desmontar, e isso é muito trabalhoso. Mas o nosso objetivo aqui é justamente fazer isso, trabalhar para o povo. Na próxima Câmara Cultural, que eu estou aqui externando, nem conversei com o pessoal da organização, e o meu sentimento é que seja embaixo do meio, para que a gente já comece, de certa forma, uma Câmara itinerante cultural, para que essas pessoas de outros distritos, que têm seus talentos, possam vir mostrá-los para a sociedade guamareense e sociedade local. Em relação ao vereador Gustavo, dessa audiência, creio que se reunirmos com as comissões agora, conseguiríamos um bom entendimento, e acredito que dê para fazer sim. Mas primeiro temos que nos reunir para traçar um caminho que seja bom para todos nós. O presidente agradeceu a presença dos vereadores, dos assessores, da imprensa local, da Guarda Municipal, dos senhores e senhoras aqui presentes que vieram prestigiar essa sessão. Não havendo nada mais a tratar, o presidente deu por encerrada a presente sessão, antes marcando uma nova para o 17 de novembro do ano em curso, no prazo regimental às 3 horas. O mesmo determinou a mim, o Isco de Queiroz Freire, redator de atas, que eu redigisse a presente ata, o que foi atendido e recolhido as assinaturas dos vereadores presentes. Quero registrar no plenário dessa casa, como já tinha falado antes, presença do vereador Gustavo, e havendo o vereador se inscrito para fazer a tribuna, passo a palavra ao vereador Gustavo, no prazo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, caríssimos colegas vereadores, assessores da casa, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, gostaria de partilhar com Vossa Excelência vou chamar de resultado acerca de uma medida que este Poder Legislativo adotou há alguns meses e que, num primeiro momento, a gente, acho que até os mais otimistas, o fizemos, mas com base em uma perspectiva de talvez aí um retorno de médio e longo prazo, mas com imensa satisfação que eu venho partilhar com Vossa Excelência um resultado já
dessa medida que nós adotamos. Eu estou falando de um projeto que está voltado para o turismo do nosso município, que regulamentou 2 áreas nas principais praias, que a gente pode chamar de praias urbanas aqui do município, regulamentando essas áreas para a prática de um esporte que tem crescido muito no Brasil todo, por que não dizer no mundo todo, que é o kitesurf. E como eu disse, quando votamos esse projeto aqui, esperávamos que esse projeto fosse nos trazer bons frutos, mas não tão depressa como está acontecendo. Há alguns meses, quando deliberamos essa matéria aqui, os velejadores, as pessoas que praticavam esse esporte, ainda dava para se contar nos dedos de uma das mãos. Aqui no presídio eu pude comprovar, haviam 3, 4 pessoas, sendo um instrutor, 2 alunos, enfim. Mas já naquela época, essas pessoas, sabendo que eu era daqui do município, interagiram dizendo que seria de grande valia que houvesse um respaldo legal para aquelas áreas, para que eles pudessem ter tranquilidade, segurança jurídica, para expandirem aquela divulgação como sendo essas áreas propícias para a prática desse esporte. E então eu trouxe a ideia para cá, a Câmara, em a sua unanimidade, abraçou a ideia, e então nós transformamos em lei essa solicitação das pessoas que estavam explorando nossas praias. E hoje, oportunamente, foi realizada nessa casa uma audiência pública, promovida inclusive pelo próprio Poder Legislativo, voltada para o turismo. O Dr. Fabrício, que é arquiteto da casa, conduziu essa reunião, que num primeiro momento surgiu algumas queixas acerca da divulgação. É sempre comum alguém apresentar essas queixas, não apenas nesse evento, mas em todas as audiências públicas. Alguém sempre diz que é importante, mas não estava sabendo, enfim. De todo modo, para as muitas ou poucas pessoas que participaram, ficou claro o interesse deste Poder Legislativo em fomentar uma área da maior importância para o nosso município. Nós sabemos que, mesmo antes da crise da Petrobras, todos nós tínhamos convicção de que a principal fonte de renda, o ponto alto da economia do nosso município, advém de um recurso não renovável, que mais cedo ou mais tarde vai acabar, independente da crise. Mas a crise nos pegou de surpresa, evidenciando que nós precisamos desenvolver mecanismos que não fiquem bitolados, presos tão somente a uma fonte de receita. E o nosso potencial turístico, isso tem sido dito aí em larga escala, é grandioso. Todavia, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma política capaz de explorar de forma sustentável e rentável toda essa exuberância natural. Mas está na hora. Aliás, já passou da hora. Nós precisamos urgentemente nos reunirmos, não apenas de forma restrita aqui, só nós vereadores, mas envolver todos os setores deste município e urgentemente desenvolvermos um plano, que a gente poderia chamar de plano municipal em prol do turismo, para que a gente priorize algumas ações para que essa atividade em nosso município possa, de uma vez por todas, ser alavancada. A gente precisa de um referencial. Os senhores vejam, por exemplo, que nesse fim de semana, no sábado, eu estava lá no Minhoto e pude comprovar a chegada de
um grupo de mais ou menos 12 pessoas, todas estrangeiras. Eram 12 pessoas da Alemanha. Ou seja, essas pessoas estão divulgando não mais para o Brasil, mas para o mundo, o quanto é interessante visitar Guamaré. E em meio a essas pessoas havia também um velejador solitário, que depois a gente foi conversar, o cara era brasileiro, mas é de lá do Acre. Ficou sabendo que Guamaré tinha 2 spots perfeitos para a prática do esporte e veio constatar, ficou maravilhado. E ele deu um depoimento muito interessante. Ele disse que a Praia do Cumbuco, em Fortaleza, lá no Ceará, tem um turismo consolidado. Lá a pousada mais fraquinha cobra diária de R$350. E lá no Cumbuco todo mundo ganha dinheiro fruto da atividade turística. E ele me disse, olha, lá numa área muito menor do que essa, você vê 400 kais para cima. São 400 pessoas velejando, fora as que eles trazem, esposa, filhos, enfim, os acompanhantes. Então isso gera uma demanda enorme, seja para qual for o lugar, e a gente precisa trazer isso para cá urgente. E quando eu falo da urgência em adotar medidas de infraestrutura, principalmente, que eu fiquei muito feliz, presidente, eu estava ouvindo o áudio da audiência pública, e no depoimento do secretário, ele falava que o processo de licitação, na verdade, não é mais nem o processo de licitação, já foi concluído, já é a assinatura do contrato para urbanização e estruturação da Praia do Amaro. Isso é essencial, porque veja, o sujeito vem de um outro país ou de um lugar mais distante aqui, não conhece a realidade do Amaré, aí ele vai e desfruta da praia, mas quando ele sai, se já for no final de tarde, ele contempla o pôr do sol maravilhoso, mas em seguida ele vai estar no escuro, numa estrada de terra. Ou seja, o cara não conhece, vai ficar assustado, talvez ele não queira mais se aventurar. Então a gente precisa urgentemente, estabelecer um perímetro onde a gente possa, de forma muito rápida, urbanizar, iluminar, trazer o mínimo de infraestrutura. Eu vi o depoimento como eu já disse, do secretário, onde ele falava de infraestrutura total, banheiros públicos, iluminação adequada, estrada, enfim, quiosques. É isso que a gente precisa no primeiro momento. E a partir daí a gente vai se aprimorando. E eu estou citando essa atividade, que é que eu estou, digamos assim, acompanhando mais de perto, mas são muitas as possibilidades que o turismo traz. Talvez no esporte a gente enfatize isso, porque assim como ocorre em São Miguel do Gostoso, na Praia do Cumbuco, essas pessoas vão para estes lugares motivadas por esse esporte. Elas vão porque lá as condições são ideais para a prática do esporte. Mas acreditem, não são tão ideais quanto o Guamaré. Enquanto congestiona na Praia do Cumbuco, por exemplo, 400 kites, você pode colocar 500 aqui na Praia do Presídio, começa ali naquela ponta e vai até lá perto do Minhoto. É tudo raso, é tudo perfeito para fazer isso. As pessoas vão vir. O ano passado, como eu disse, haviam 3 velejadores do Presídio, agora tem 50 pessoas lá velejando, em sua maioria estrangeiras, e é uma dizendo para a outra: venham para Guamaré, Guamaré é perfeito. O que eles reclamam? Ainda tem dificuldade para se hospedar, para comer, barco, o transporte ainda é precário. Então isso são informações privilegiadas que a gente tem que absorver e de forma muito urgente sanar, para consolidar a presença dessas pessoas aqui. Isso é uma alternativa para a nossa economia fundamental. Já imaginou? A gente aproveitar todo esse potencial do petróleo e consolidar a atividade turística do nosso município. Amanhã o petróleo acabou, não tem problema. Vai ser complicado, mas a gente já encontrou um mecanismo para enfrentar essa dificuldade. Então fica aqui esse registro. Eu espero poder, sem dúvida nenhuma, contar mais uma vez com Vossa Excelência, no sentido de, massificarmos esse discurso para que haja
uma onda em prol da consolidação do turismo no nosso município. O secretário ainda falou uma coisa interessante, da qualidade da parte hoteleira do nosso município. É verdade, mas não podemos esquecer que essa infraestrutura de primeiro mundo, que é verdade, as pousadas do nosso município são pousadas de nível excelente, mas toda essa estrutura ela foi montada para uma demanda já existente, voltada para o turismo de negócio. Não fosse essa crise da Petrobras, todas essas pousadas estariam lotadas. Todo aqui testemunha que anos a fio as pousadas do nosso município elas se mantinham constantemente lotadas, só com pessoas que estavam em Guamaré a trabalho. Então vejam o tamanho, a dimensão desse projeto. Quantas outras pousadas, quantos outros restaurantes não poderíamos aí estar abrindo, surgindo novos negócios, quando de fato essa atividade começar a funcionar plenamente. E não vai demorar, acreditem, não vai demorar. Então acho que o tempo urge, a gente precisa convocar aqui, não para sabatinar ninguém, não para criticar ninguém, mas chamar as pessoas aqui que estão mais à frente disso, para que elas se somem a gente, ou para que a gente se some a elas, para fazermos o que for necessário para viabilizar isso o quanto antes. É sem dúvida nenhuma um divisor de águas, ou seja, estaremos investindo nisso, nós vamos estar aí criando divisas econômicas importantes e abrindo aí um leque de inúmeras oportunidades. Então fica esse registro aqui, senhor presidente, caros colegas vereadores, para que a gente possa não apenas se resumir aqui a um mero discurso, mas um discurso que terá sem dúvida efetividade. E terá efetividade porque terá a participação não apenas do Poder Legislativo, mas de todo o Poder Público Municipal. Obrigado. Quero registrar também a presença do vereador Ricardo Júnior, não havendo mais o vereador inscrito. Passo a ordem do dia, não havendo nada a tratar. Eu passo as comunicações parlamentares com prazo de 5 minutos a cada vereador que queira se pronunciar. Parlamentar facultário. A palavra vereadora Elisete Negreiros. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar a equipe da terceira semana universitária que realizou-se de sexta a domingo. Talvez seja o maior evento da educação do nosso município, onde com o tema a importância da educação à distância, dos saberes, formação dos saberes, na formação dos saberes. E houve uma procura enorme a cada ano. Essa semana universitária tem aumentado o seu público. Este ano chegou a mais de 150 alunos procurando os minicursos, as palestras. Então foi um evento que mobilizou o município até domingo. E são essas coisas que o nosso município precisa para mostrar ao povo que a nossa educação é de qualidade. A nossa educação, os alunos estão sempre mostrando, dando o seu melhor, apesar de ser uma educação à distância, mas que não difere da educação regular, aonde vai depender do próprio aluno. O aluno é quem vai determinar o seu tempo de estudo. Eu acho ainda, como educadora, que é uma educação
mais complicada, porque se o aluno ele não tiver disciplina, ele não vai poder cursar a educação à distância, porque ele não vai ter disciplina de fazer seus trabalhos, de fazer as suas provas, estudar para as suas provas, porque não tem um professor diariamente, né? Entre aspas, mas existem monitores que estão presentes, que estão trabalhando com aquele aluno. Então fica aqui o meu registro, parabenizando a equipe que coordenou toda a Semana Universitária de Guamaré 2015. Obrigada. A palavra do facultado. Não havendo quem queira mais fazer uso das comunicações parlamentares, eu quero pedir desculpa aqui ao público presente pelo atraso de hoje. Geralmente nós começamos nossas sessões às 15 horas, a gente estava em reunião com os vereadores e atrasamos aí uns 20 minutos. Eu deixo aqui as desculpas e encerrar essa sessão, agradecendo a todos e marcando a nova dia 24/11 no prazo digital. Muito obrigado, boa tarde a todos.